Podemos sentar, irmãos? Eu saúdo a todos em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Amém? Agora os irmãos ouviram. Meus irmãos, nós queremos, antes de começar, dar um resumo da instrução da palavra de Deus. Nós queremos desejar um bem-vindo aos irmãos da congregação da Alta Pelônia, a pessoa do pastor dirigente lá, irmão Antônio Fernandes, sua esposa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? E antes de começar também a exposição da palavra, eu queria convidar os irmãos que vão se batizar a sentarem aqui na frente. Nós temos umas cadeiras específicas para os que irão se batizar aqui. Hoje vocês são pessoas especiais. Amém. Nós temos 12 irmãos que irão descer as águas hoje, para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Desses, 3 irmãos são da congregação do Alto da Pelônia e 9 irmãos são aqui da Igreja de Cristo das Barrocas. Dessa feita, nós iremos trazer uma meditação da palavra do Senhor, uma instrução. E essa instrução, meus irmãos, ela é para toda a igreja. Mas o alvo específico dessa instrução é para os que vão se batizar. E eu gostaria de convidar a igreja para a gente ficar em pé, mais uma vez, e abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. A ideia é que de 10 horas a gente tenha terminado essa instrução. Vou dizer os passos aqui. Começamos com a parte, o louvor congregacional, até as 9h30. De 9h30 até 10 horas, a ministração da palavra, um resumo da palavra. 10 horas, os irmãos que irão se batizar, com aqueles que irão ajudá-los, irão ali para trás, vão vestir uma bata. E aí, quando eles estiverem todos prontos, aí eu entro na água e aí a gente vai entrando de acordo com a sequência que os irmãos fizerem lá. Não tem uma ordem cronológica. Talvez seria interessante primeiro as mulheres, depois os homens, né? Primeiro as mulheres, depois os homens. E após isso, quando todos forem batizados, os irmãos voltam aqui para frente, voltam a cantar louvores. E aí os irmãos que se batizaram, se molharam, junto com o pastor, vão lá para trás, vão trocar de roupa, vestir uma roupa enxuta, vão voltar aqui para o templo, e ao retornarem para cá, nós continuaremos na distribuição dos certificados daqueles que se batizaram. E aí nós concluiremos o culto de celebração batismal. Então essa é a nossa sequência de culto nessa manhã, culto do batismo. Abramos em Mateus capítulo 28, os últimos versículos do capítulo 28, versículo 16, 17, 18, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Estamos nesse lugar, na tua casa de oração, reunidos como igreja, para nesta manhã, Senhor, colocarmos em prática mais uma das ordenanças da tua palavra, que é o batismo nas águas. Pai, após esses irmãos crerem no Senhor, se arrependerem dos seus pecados, hoje estarão sendo batizados, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus querido, e assim os mesmos receberão, ó Pai, desde o dia em que confessaram o teu nome, mas conforme diz a tua palavra, o dom do teu Espírito Santo, Senhor. E eles, meu Pai, aprendendo a tua palavra, guardando a tua palavra, o Senhor estará com eles até a consumação dos séculos. Pai amado, nessa manhã, abençoa essa celebração, abençoa os que irão se batizar, abençoa o pastor que vai batizar, abençoa os seus familiares que estão nessa manhã aqui, para que todos nós, meu Deus, sejamos abençoados pelo teu Espírito Santo e possamos nos regozijar na tua presença. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos, nós tivemos, mais especificamente para os irmãos das Barrocas, nós tivemos uma instrução batismal, que foram 5 lições bíblicas que nós tivemos aqui na Escola Bíblica Dominical. E hoje, existiu pessoas na nossa igreja que não participaram lá no passado dessas instruções. E no dia do batismo, elas decidiram se batizar. No dia do batismo, elas decidiram se batizar. E aí, nesse dia do batismo, tem uma instrução como essa de hoje, que é um resumo de quase tudo aquilo que foi falado durante as 5 lições, as 7 horas aulas que os irmãos tiveram sobre o que era batismo, sobre o fato de ter sido adotado, sobre o fato de fazer parte da igreja do Senhor, sobre o que é o batismo, sobre tomar a Santa Ceia. E hoje nós teremos uma rápida e resumida ministração dessa mensagem para os que já ouviram e para aqueles que não ouviram essa ministração. Em primeiro lugar, por que se batizar? O que é batismo? Por que batismo? O batismo, meus irmãos, é através do batismo que nós declaramos a nossa fé de forma pública para as outras pessoas. E o batismo, ele acontece após uma coisa muito importante. Aliás, 2 coisas muito importantes. Primeiro, crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Segundo, se arrepender dos seus pecados. A partir de hoje, se arrepender dos seus pecados. Eu pediria aos irmãos que dessemos atenção, né? Estou falando para eles aqui, mas é para a igreja também. Para os irmãos também. Às vezes, alguns dos irmãos não receberam essa instrução no dia do seu batismo. Essa instrução, ela acontece mais, algumas igrejas, a maioria das igrejas fazem, mas num passado bem distante, nós não tínhamos essas instruções. A gente só pegava os irmãos e jogava dentro d'água e batizava e pronto. Amém. Mas hoje, essa instrução é exatamente para que nós saibamos o que é que significa batismo. Por que que eu vou me batizar? Porque muitas vezes nós estamos pensando que se batizar é somente descer as águas, a partir de agora, eu vou tomar aquele suquinho de uva que representa o vinho, o sangue de Jesus, e comer aquele pão que tem no primeiro domingo de cada mês na Igreja de Cristo, e eu não participe, aquilo talvez seja muito gostoso, talvez seja muito bom, e eu me batizando vou fazer parte disso. Ou então, eu vou me batizar porque a partir de agora
Depois de membro da igreja, eu vou poder fazer parte e poder participar de um conjunto de louvor. Vou poder cantar no conjunto das crianças, aliás, dos adolescentes. As crianças é o único conjunto que a gente não exige ser batizado. Porque o nosso batismo sempre é a partir de 12 anos, ou se com 11 anos, no ano do batismo, você completa 12 anos, você pode até ter 11 anos e alguns meses, mas como você vai fazer 12 anos esse ano, você se batiza querendo o batismo. Então, é porque eu vou entrar no conjunto dos adolescentes ou dos jovens, ou entrar no conjunto dos senhores, ou entrar no conjunto das senhoras. Não. Se nós estivermos pensando que batismo é só para dar acesso a essas coisas, nós estamos enganados. Batismo é um ato de arrependimento dos meus pecados. Por que eu me batizo com 12 anos? Por que a igreja, a maioria das igrejas, não batiza você quando criança? Batiza quando você é adulto e depois chega aos 12 anos, porque aos 12 anos é uma fase da nossa vida em que nós já temos praticamente consciência do que é certo e do que é errado. Então, a partir dessa idade, a igreja resolve e permite ser batizado. Então, o batismo, a partir dos 12 anos, dá uma ideia de que você já tem compreensão do que significa pecado. E uma criança recém-nascida, ou de 1 ano, 2 anos, ela não sabe. Ela não tem consciência do que é pecado. Ela erra, ela é orgulhosinha, ela é egoístazinha, mas ela não tem consciência de que isso é pecado. Ela comete os errozinhos dela, briga com as outras pessoas, briga com as outras crianças pelo seu brinquedo, mas ela não tem consciência que isso é um pecado. Então, o que é que Jesus Cristo disse? O que é que Pedro disse no capítulo 2, versículo 38? O que é necessário para que eles se batizassem? Arrependessem dos seus pecados, crescem em Jesus, arrependessem dos seus pecados e fossem batizados. Então, o principal motivo de nós estarmos batizando hoje 12 irmãos é porque eles se arrependeram dos seus pecados. E a partir de agora, estão confessando publicamente que vão obedecer à palavra do Senhor. Que vão cumprir dentro da sua obediência à palavra do Senhor. Significa que eu não vou mais pecar? Não. Todos nós pecamos. Mas pecamos, mas nos arrependemos e o Senhor nos perdoa novamente. Então, o batizar-se aos 12 anos e o batizar-se não é simplesmente um acesso às programações da igreja de forma como você fazendo parte, a ter direito a votar no dia de uma reunião da igreja, ou então fazer parte de conjunto e outras coisas mais. Mas batizar-se é, antes de tudo, arrepender-se dos pecados e a partir de agora estou confessando publicamente que eu me arrependi dos meus pecados e irei viver agora para Jesus Cristo. Jesus Cristo se batizou. Ele foi um exemplo. Quando Jesus Cristo começou o seu ministério, ele foi ao Rio Jordão e lá João Batista estava batizando. E ao batizar, João Batista vê o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus chega para ele para se batizar, e ele diz: não, eu que devo ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus vai e diz: não, me batize para que se cumpra a palavra de Deus, para que possa se cumprir a palavra de Deus. Então Jesus se batizou, e ao se batizar, o batismo, além de ser algo que Jesus cumpriu, algo que Jesus ordenou, historicamente, na tradição, o batismo significa uma purificação dos seus pecados. Você entra na água, se lava, é como se estivesse sendo lavado, e quando sai da água, sai limpo. É como se fosse uma purificação dos pecados velhos, do velho homem, e agora você sai limpo para uma nova vida. O batismo também significa uma outra coisa: morte e ressurreição. Assim como Jesus Cristo morreu, foi sepultado
e ressuscitou ao terceiro dia, o batismo também tem esse significado, espiritualmente falando. Quando você é mergulhado na água e toda a água cobre você, você foi sepultado, porque você morreu por esse mundo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós chegamos numa igreja evangélica, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a partir daquele dia nós estamos dizendo para o mundo que o mundo morreu para mim. Que o mundo não tem mais valor para mim. E as coisas pecaminosas que o mundo oferece já morreram para mim. Então eu morri para o mundo. E aí o batismo significa que você foi sepultado. E de imediato você é levantado. E esse levantar que acontece com você quando sai das águas, significa que você agora ressuscitou como uma nova criatura. O seu velho homem, o seu ego, o seu orgulho, ficou tudo sepultado nas águas, simbolizando um túmulo. E agora você é uma nova criatura. E isso aconteceu, meus queridos irmãos, durante toda a história da igreja do Senhor. Jesus Cristo foi batizado. Quando Jesus Cristo vai embora para os céus e o seu Espírito Santo desce, Pedro faz a sua primeira pregação, seu primeiro sermão bíblico, e nessa sua primeira pregação, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo, e elas perguntaram: e agora? O que é que nós faremos? O que nós devemos fazer? Eles compreenderam que eram homens pecadores, cheios de pecado, e que tinham cometido erros contra Jesus Cristo. Aí Pedro vai e diz para eles: arrependam-se dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo, arrependam dos seus pecados, sejam batizados. Veja o que Pedro diz: sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia se batizaram quase 3.000 pessoas. Um pouquinho mais na frente, nós encontramos a história de um homem, eunuco, e Filipe, que era um diácono, que tornara-se um evangelista. Esse eunuco, ele vinha de Jerusalém, não compreendia bem as escrituras sagradas, não sabia muito bem, e Filipe iria andando ao lado dele, ele na carruagem, Filipe correndo. E quando Filipe percebe que ele está pregando a palavra de Deus, ou lendo a palavra de Deus, Filipe pergunta a ele se ele entende o que ele está lendo. Ele diz que não, e convida Filipe para subir na carruagem. Quando Filipe sobe na carruagem e explica para ele aquele texto da palavra, ele se arrepende dos seus pecados, reconhece que é pecador, e logo na frente tem uma lagoa ou uma poça d'água. E aí ele mesmo diz assim: se tem água ali, o que é que me impede de ser batizado? Filipe diz: nada, se você crê em Jesus Cristo todo o seu coração. E aí Filipe desce da carruagem mais aquele homem, e ele é batizado. Mas na frente do capítulo 9, nós encontramos uma outra história. Um homem que era terrivelmente contra a igreja do Senhor. E esse homem, uma certa vez, caminhando para perseguindo a igreja do Senhor, na estrada de Damasco, ele se encontra com Jesus Cristo. Ele percebe que é perseguidor da igreja do Senhor. E sendo perseguidor da igreja do Senhor, é perseguidor de Cristo. Quando Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja. Mas perseguir a igreja é perseguir a Deus, é perseguir ao Senhor. Ele disse: que queres que eu te faça, Senhor? Aí o Senhor orientou ele que ele fizesse. Entrasse numa rua chamada direita, na casa de um certo homem, e lá ele esperasse um outro homem chamado Ananias. E esse Ananias iria dizer tudo o que ele tinha que fazer. Ananias, consequentemente, depois foi para lá, explicou para Saulo tudo, e depois foi o que aconteceu? Batizou Saulo de Tarso, que é o nosso conhecido Paulo de Tarso. Paulo foi batizado. A gente vê na sequência da história da igreja que todos aqueles
que aceitam a Jesus, que creem que Jesus é Senhor, que creem que Jesus é Salvador, foram batizados. E o batismo significa reconhecer que sou pecador e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E que a partir de hoje, a partir de agora, a minha vida é uma nova vida. Eu agora sou uma nova criatura. Eu agora nasci de novo. Aquilo que Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E se você agora nasce de novo, você vai ter uma nova vida. A sua vida agora não é mais como antes. Não é mais aquela vida atrás das coisas deste mundo. Não é mais aquela vida em que você se esquece da igreja, se esquece de Deus e vai viver vidas prazerosas nesse mundo. Mas a partir de agora, a primeira pessoa que deve ocupar o coração daqueles que creem em Jesus é Jesus Cristo no seu coração. Ele é a primazia na minha vida. Jesus deve ser a primeira coisa na minha vida. Antes mesmo da minha esposa, antes mesmo dos meus filhos, antes do meu emprego, antes de tudo que tiver, é Jesus. Ele deve ser a primazia do meu coração. Quando isso acontece, meu querido, minha querida, meu jovem, nós nos tornamos e somos uma nova criatura. A nossa vida agora é para Deus. A nossa vida agora é para o Senhor. Vamos continuar vivendo nesse mundo. O mundo vai estar rodando aí, girando, dando suas 24 horas por dia. Seus 365 dias ao redor do sol. Vai continuar da mesma forma, mas agora nós somos uma nova criatura. Não devemos deixar que nada tome o lugar do Senhor no nosso coração. Nós agora somos pessoas diferentes. Nós somos apaziguadores. Está existindo confusão no meio da minha família, no meio dos meus vizinhos, no meio na minha igreja. Eu agora vou ser um apaziguador. Vou falar da paz de Jesus para essas pessoas. A partir de agora, além disso, você é uma testemunha de Jesus. Vou falar do seu grande amor para aqueles que não o conhecem. Porque na hora que eles conhecerem a Jesus, na hora que eles entregarem a sua vida a Jesus, eles irão desfrutar de uma paz que você hoje está desfrutando. A nossa vida agora é diferente. Não é mais a mesma. Tudo o que nós podemos... Tudo o que acontece na vida cristã, ela não pode ser dita somente agora. É toda uma carreira, é toda uma ministração é toda uma frequência nos cultos. A partir de agora, meus queridos, para que vocês aprendam mais do Senhor, é necessário que vocês frequentem mais a igreja. Frequentem mais as reuniões. Porque a nossa vida ela agora tem que se alimentar do pão da vida. E o pão da vida é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, tem um versículo lá. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se eu quero ter uma vida espiritual e obediência ao Senhor, eu tenho que ler a Bíblia Sagrada, frequentar os cultos na igreja, os cultos de oração, os cultos de ministração da palavra, para que eu tenha a minha vida espiritual alimentada, para que eu, espiritualmente alimentado, tenha condições e forças para enfrentar as adversidades deste mundo, que virão contra vocês, que virão contra nós, que vêm contra nós. Tentações, provações, tentações, coisas boas, querendo me iludir, querendo me tirar dos caminhos do Senhor. Provações, talvez coisas ruins, coisas difíceis, coisas que vai querer roubar a minha paciência, cortar a minha comunhão com o Senhor. Muitas coisas virão para mim e para você de forma sutil para nós negarmos ao nome de Jesus. E como é que eu vou saber que estou obedecendo ou não a palavra, fazendo a vontade do Senhor? Aí o salmista diz no Salmo 115, Salmo 119, observando conforme a tua palavra. Eu, observando a palavra do Senhor, irei manter puro o meu caminho.
Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vi a igreja se reunir com os irmãos, além da comunhão, que é algo maravilhoso. Nós iremos ouvir instruções da palavra de Deus, ensinamentos da palavra de Deus, coisas que eu não compreendo na Bíblia. E de repente vem um pregador aqui, traz uma ministração, naquela passagem da Bíblia que você não entende, aquela passagem se descoberta, se descortina para você, você começa a entender a vontade do Senhor. Após o batismo, meus irmãos, já concluindo, os irmãos da Igreja de Cristo, eles começam a ter acesso, sim, a fazerem parte de um conjunto de jovens e adolescentes, a fazerem parte da Assembleia Geral da Igreja. Havendo algo que precise de uma votação da igreja, você já tem direito a voto. A partir de então, você já pode ser escolhido como um dirigente de um trabalho na nossa igreja, um superintendente de escola dominical, um líder de jovem, um líder de senhora, um líder de senhores. Já pode ser consagrado a diácono, a presbítero, desde que estejam em obediência à palavra do Senhor. Mas é a partir do batismo que você se torna um membro da igreja. Você é contabilizado naquela denominação, naquela igreja. E aí você começa a ter acesso aos benefícios da igreja. Então, a partir de agora, após o batismo nas águas, legalmente falando, conforme o Estatuto da Igreja de Cristo, vocês passam a ser membros da igreja e a ter direito a voto, ser votado, passam a desfrutar dos benefícios que a igreja tem e a tomar a Santa Ceia. A partir de hoje, dia 1º de setembro, primeiro domingo do mês, a Igreja de Cristo no Brasil tem por via de regra, a cada primeiro domingo do mês, a Santa Ceia, a ministração da Santa Ceia. E quem é que faz parte, quem é que pode tomar a Santa Ceia? Aqueles que são batizados nas águas. Aqueles que se tornam membros da igreja. Então é isso. A partir de agora, você estará declarando para esse povo, para os irmãos que estão assistindo esse culto de forma online. Alguns pastores pediram para que a gente filmasse esse culto de batismo. Queriam assistir, queriam ver. E outros irmãos que talvez estejam acessando o canal da Igreja de Cristo das Barrocas no YouTube. Então, a partir de hoje, você estará dizendo: eu creio em Jesus Cristo. E esse crer em Jesus Cristo, ele é muito completo. Ele é muito específico. A partir de hoje, eu vou obedecer a sua palavra, a tudo quanto ele está me ensinando. Foi isso que os judeus, quando saíram, os hebreus ou judeus, quando saíram do Egito, no capítulo 19 do livro de Êxodo, quando Moisés recebeu algumas instruções de Deus e passou as instruções para o povo, ao qual dizia que se eles obedecessem a palavra do Senhor, eles seriam abençoados. E se eles não obedecessem a palavra do Senhor, eles não teriam a bênção do Senhor. E aí eles disseram: nós faremos tudo quanto o Senhor nos ordenou. Então, a partir de agora, nós que iremos ser batizados, estaremos dizendo que estaremos obedecendo a palavra de Deus. O seu livro, a sua vida de regra agora é a Bíblia Sagrada. Não é mais Instagram, não é mais Facebook, não é mais TikTok, não é mais esse monte de coisa que tem. A partir de hoje, meu irmão, a sua orientação de vida é a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, pratique a Bíblia. O tema do nosso trabalho, o tema do nosso aniversário é vivendo a palavra de Deus, é vivendo o que as Escrituras Sagradas dizem. O ser batizado nas águas é uma declaração a Deus que você está dando e à igreja depois que você vai viver conforme a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Nós vamos cantar mais um hino. O irmão Ricardo vem assumir.
e a gente libera os irmãos, com aqueles que vieram ajudar, para irem aqui para trás, vestirem a bata do batismo. Amém.